Se você nasceu no Brasil, mesmo sem perceber, sua vida já foi impactada, direta ou indiretamente, por decisões tomadas por um homem que governou o país por mais de 18 anos, em dois períodos completamente diferentes. Estamos falando de Getúlio Dornelles Vargas, o famoso pai dos pobres, para alguns e, para outros, um ditador populista. Mas, independente de como você o vê, uma coisa é certa: o legado político e social de Vargas moldou o Brasil moderno como poucos personagens na nossa história. E é justamente sobre esse legado que vamos conversar hoje. Vamos voltar ao início da década de 1930. O Brasil era um país essencialmente agrário, com uma elite rural dominante, uma população majoritariamente analfabeta e uma economia dependente da exportação de café. As desigualdades sociais eram gritantes e a política era dominada pelas oligarquias. O voto era censitário, o trabalho era informal e os direitos trabalhistas praticamente não existiam. Eis que surge Getúlio Vargas, gaúcho, advogado, político articulador, que assume o poder após a Revolução de 1930, encerrando a chamada República Velha. Vargas toma o controle com uma proposta de modernização, centralização do poder e, principalmente, com a promessa de colocar o povo no centro do discurso político. É claro que isso tinha limites e muitas contradições, mas foi revolucionário para a época. Durante o primeiro governo de Vargas, 1930 a 1945, uma série de mudanças profundas começaram a redesenhar a cara do Brasil. Uma das marcas mais fortes desse período foi a criação de leis trabalhistas. O país, que vivia à margem da Revolução Industrial Global, começou a construir sua própria estrutura de proteção ao trabalhador. Em 1943 nasce a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, algo que até hoje está presente no dia a dia dos brasileiros. A CLT estabeleceu direitos básicos, como jornada de trabalho limitada, descanso semanal remunerado, férias anuais, salário mínimo, carteira assinada, proteção à mulher e ao menor no mercado de trabalho, além do direito à aposentadoria. Pode parecer básico hoje, mas, naquela época, isso representava uma mudança de paradigma. O trabalhador passou a ser reconhecido como sujeito de direito, e o Estado passou a mediar a relação entre capital e trabalho. Vargas, então, se apresenta como o defensor do operariado, mesmo que com forte controle sindical e repressão a movimentos mais radicais. E é aí que entra outro ponto fundamental do legado de Vargas: o populismo. Ele entendeu que falar diretamente com o povo, através do rádio, por exemplo, era uma forma poderosa de manter sua imagem como líder próximo, quase paternal. Vargas usava uma linguagem simples, emotiva, patriótica. Criou um vínculo emocional com a população que até então não existia com figuras políticas. Não era só sobre governar. Era sobre criar um imaginário coletivo onde o Estado era visto como um protetor, mesmo quando agia de forma autoritária. Ao mesmo tempo em que avançava nos direitos sociais, Vargas também consolidava o poder político. O golpe do Estado Novo, em 1937, marca um período autoritário, sem eleições, com censura, repressão à oposição, perseguição a comunistas e centralização extrema do poder. Vargas governava como ditador. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DEIP, que controlava a narrativa, exibia filmes exaltando-se o governo, organizava eventos patrióticos. A ideia era clara: forjar uma identidade nacional unificada, forte, moderna, mesmo que à força. Mas mesmo durante esse regime autoritário, o país seguiu se modernizando. Vargas foi um dos responsáveis por fomentar a industrialização do Brasil. Criou estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e, mais tarde, já em seu segundo governo, a Petrobras.
Ele via a industrialização como forma de fortalecer a soberania nacional e reduzir a dependência do capital estrangeiro. Vargas também mexeu na educação. Apesar de não ter sido uma prioridade constante, ele incentivou a criação de instituições de ensino técnico e superior. Foi durante seu governo que surgiram os primeiros esforços para um sistema educacional mais estruturado, embora ainda limitado ao acesso das elites e das classes médias emergentes. Mas o legado social de Vargas também é controverso. Ele restringiu liberdades individuais, perseguiu opositores políticos e se utilizou de um discurso nacionalista para suprimir movimentos sociais autênticos. Muitos sindicatos foram cooptados pelo Estado e o chamado peleguismo nasceu nesse contexto. Líderes sindicais atrelados ao governo, enfraquecendo a autonomia das lutas trabalhistas. Ainda assim, a popularidade de Vargas resistiu. Mesmo após ser deposto em 1945, ele voltou ao poder democraticamente eleito em 1951 e seu segundo governo reforça ainda mais seu legado político e social. Mesmo sob pressão dos militares, da elite econômica e dos Zilberweit-Kiel, que estavam de olho no anticomunismo da Guerra Fria, Vargas manteve o discurso em defesa da soberania nacional e da justiça social. É nesse contexto que ele cria a Petrobras com o famoso lema "O petróleo é nosso". A ideia de que o Brasil precisava controlar seus recursos naturais, desenvolver sua tecnologia e proteger suas riquezas virou símbolo de um projeto nacionalista que mexeu com o imaginário popular. Mas o cenário político era instável, as tensões aumentavam, Vargas era acusado de corrupção e o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, em 1954, que resultou na morte de um militar da aeronáutica, colocou o governo na berlinda. A pressão para a renúncia cresceu. E então, em um ato dramático, Getúlio Vargas se suicida em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, deixando uma carta-testamento que se tornou histórica. Saio da vida para entrar na história. E ele entrou mesmo. A comoção foi gigantesca. Milhares de pessoas tomaram as ruas em luto. A carta reforçava a imagem de Vargas como vítima de elites que não aceitavam seu projeto popular. Sua morte o transformou em mito e seu legado em herança política disputada por gerações. Até hoje, o varguismo ecoa. Muitos políticos tentam resgatar seu estilo populista, sua imagem de defensor dos pobres, seu projeto de desenvolvimento nacional. As leis trabalhistas, ainda que reformadas, seguem baseadas na CLT. A Petrobras, a ideia de soberania, o nacionalismo econômico, tudo isso tem raízes varguistas. Vargas conseguiu algo raro. Foi ditador e presidente eleito. Foi amado e odiado. Foi autoritário e popular. Foi a cara do Brasil em um tempo de transição, onde o país deixava de ser agrário e começava a ser urbano, industrializado, complexo. Seu legado está nos direitos sociais, na consolidação do Estado brasileiro, na formação do trabalhador como sujeito político, na criação de estatais estratégicas e na tentativa de construir uma identidade nacional coesa. Mas também está nas sombras da repressão, do autoritarismo, da manipulação midiática e do controle ideológico. A grande questão que fica é como lidar com esse legado, como reconhecer os avanços sem esquecer os retrocessos, como aprender com o passado para construir um futuro mais democrático, justo e equilibrado. Se você curtiu esse mergulho na história do Brasil e quer continuar explorando temas que moldaram o nosso país, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E me conta aí nos comentários, qual o legado de Vargas mais impactou, sua vida ou sua cidade? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e viva o debate histórico!